Dito isso, nós iremos fazer uma rápida reflexão na palavra de Deus, no texto que nós lemos em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1, certo? Costumo dizer, frequentemente, onde ministramos e nas congregações que passamos, de que Deus ele sempre tem falado com a humanidade e informado os seus planos, né? Por exemplo, assim que Deus faz o homem, ele já dá ordens, decretos, e ele orienta, certo? Olha, aqui tem para você tudo, absolutamente tudo. Só que existe uma árvore que você não pode tocar nela, nem pensar em tocar nela, certo? E esse foi o primeiro aviso. No dia que você comer desse fruto, você morre. E a ordem foi dada. Adão é persuadido, porque quem foi enganada foi Eva, e Eva ofereceu a Adão. Adão foi extremamente culpado, é claro, que também comeu, né? Mas aí, se Adão não tivesse comido também, mas já teriam quebrado, né, o pacto com Deus, porque foi desobediente, tá certo? O que me chama a atenção é o seguinte, é que o texto fala assim, que Adão ele tinha tanto cuidado que, pelo que o texto diz, ele nem sequer olhava para essa árvore. Porque depois que a mulher fala para ele comer, aí ele olha para a árvore e o texto diz, e olhando ele para a árvore e vendo que o fruto era agradável. Ou seja, havia um temor, havia um cuidado de nem sequer ficar olhando ali para que fala-se que o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então realmente ele nem olhava, mas ele, depois que a mulher comeu e o ofereceu, e ele olhou para a árvore e viu que era uma árvore agradável e o fruto era bonito, ele comeu. Posteriormente, Deus está sempre falando por meio das Escrituras. Por exemplo, os filhos de Adão, né, Abel e Caim, Caim e Abel, eles ofereceram sacrifício para Deus, fizeram uma oferta para Deus. E Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Muitos falam o seguinte, Deus não se agradou de Caim. Não, calma pessoal, é importante a gente ter realmente muito cuidado para a gente fazer uma boa exegese do texto, para interpretar o texto o mais fiel possível, né? Para que haja uma edificação. Porque assim, quando interpretamos mal as Escrituras, ao invés de edificar, a gente vai trazer contendas, separações e é muito complicado. Não é que Deus não gostou do Caim. No contexto, Deus explica. A oferta de Abel foi uma oferta que ele deu, mas o coração do Abel era um coração bom. Ele era um homem que tinha boas intenções, ele era um homem do bem, usando aqui uma linguagem muito simples. Ele era um homem do bem e Deus sonda o coração, Deus sabe a intenção do ser humano, Deus sabe o nosso interior. É por isso que é muito importante a gente entender que santidade não é a parte exterior, certo? Agora eu sou crente, eu vou colocar uma calça, vou colocar uma roupa composta. Agora a mulher agora coloca uma roupa, né, vestidos longos e tudo mais. Ok, mas santidade de verdade é de dentro para fora. A gente só vai saber realmente se de fato houve transformação em nossas vidas e mudanças se houver realmente uma transformação de dentro, né? É de dentro para fora. Então, o Caim, ele era um homem que tinha más intenções. Caim era um cara que tinha más intenções. Então, não adianta eu me apresentar diante de Deus sendo que o meu coração está totalmente cheio de orgulho. Quem aqui... Isso acontecia muito quando era no tempo de escola. Estou usando aqui. Com o tempo de escola, a gente por nada ficava de mal, né? Ali, cara, eu não conseguia dormir de noite. Falei, poxa, fiquei de mal de fulano, do meu amigo, e aí, sabe, era um peso, era uma angústia. Enquanto a gente não fizesse as pazes, eu não tinha paz. Você entende como o perdão, como esse sentimento, ele é importante para as nossas vidas? Enquanto eu não fizesse as pazes com essa pessoa,
Quando falava, não, tá perdoado, eu lhe perdoo, tudo tá tudo tranquilo, cara, é um alívio absurdo. É assim que acontece com a nossa vida. Então, Deus, ele sabe, ele entende, ele sonda, né, o coração do homem. Então, Caim era um homem mau, certo? É possível alguém fazer uma boa ação sendo uma pessoa, não sendo uma pessoa boa? Totalmente. Às vezes alguém pode ajudar alguém, mas de fato ele não é uma pessoa que os sentimentos dele são bons. Simplesmente ajudou, fez algo, certo? Mas o caráter daquela pessoa não é um bom caráter. Por exemplo, é, posso dar um exemplo aqui muito básico, né? Alguém pode ajudar alguém para, né, na sua necessidade, mas ele não ajudou com amor por aquela pessoa. Não, tome aí, deu, né, sei lá, ajudou, cesta básica, alguma coisa, mas dentro daquela pessoa, ele não sabe realmente ali o que é um sentimento pela vida, pela pessoa. O Caim era mau. E aí Deus fala com Caim, fala pro Caim, Caim, olhe, você está revoltado, você está chateado, você ficou assim, não gostou, porque eu não recebi a sua oferta, mas você não sabe que se você fizer o bem, você vai ser aceito como seu irmão? Então ficou claro que o problema não era a oferta, o problema, de fato, era sim a pessoa. O Abel era um homem bom, era um homem do bem, e aí Deus recebeu porque era uma pessoa bem intencionada. Já o Caim quis fazer a mesma coisa que o Abel, só que o Caim era um homem mau. E Deus vai e fala para ele, Abel, deixa eu lhe dar aqui um aviso, cuidado, porque você, o mal está lhe rodeando, o mal quer lhe tragar, e se você não dominar isso, você vai ser tomado por ele, e o pior pode acontecer. Mas você não sabe se fizer o bem, você será aceito? Então Deus deixou claro e falou com o Caim. O Caim não deu ouvidos, tirou a vida do seu irmão, e a gente sabe a história. Nós vemos que no dilúvio Noé prega, nós vemos que quando Deus decide exterminar Sodoma e Gomorra, Deus envia anjos para pregar, Deus enviou os profetas, Deus levantou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. E eu quero concluir aqui com o último grande aviso de Deus. Eu vi no documentário, o documentário é a Origem da Vida, onde um biólogo falou o seguinte, eu achei interessante a frase dele. Ele disse, Deus criou o universo, Deus criou, né, todo o universo, Deus criou os planetas, criou nós, os seres humanos, e se aposentou e desapareceu. Cadê Deus? Então é realmente um questionamento, né? O ateísmo está crescendo muito, né? As pessoas querendo que os cristãos, os que acreditam em Deus, provem a existência de Deus. Como eles querem, é impossível, não tem como provar Deus cientificamente, não existe, é pela fé. Mas nós vemos que, meus irmãos, sendo muito sincero, tudo é complexo. O que você imaginar, o que você vê diante dos seus olhos, tudo é complexo. A criação é complexo, a ordem, as leis da natureza é complexo. Então não tem como isso tudo ter sido criado por acaso. Nesse mesmo documentário, o cientista falou, foi um golpe de muita sorte a gente estar aqui. Eu não acredito que isso seja possível. A gente tem planetas aqui bem próximo, como Marte e Vênus, por exemplo. É um caos, é um inferno. Mas a Terra é um lugar totalmente bem planejado e feito para a vida, você entende? Fala-se que se por metros, por poucos, uma distância mínima, se a Terra fosse mais próxima do Sol, era impossível ter vida. Como ao contrário, se a Terra fosse um pouco mais distante, também não daria, porque seria muito frio. Então, assim, a gente não vê na história antiga ateus. Por quê? Porque mesmo na ignorância do povo, na falta de conhecimento, o povo via que quando caía a chuva, a terra era fértil, dava frutos. Eles viram que a água, eles viam que
tudo que tinha ao seu redor era favorável para a vida. Então eles tinham a certeza que existia um Deus, existia um ser supremo, divino, que criou aquilo, entendeu? Então assim, Paulo fala em uma das suas cartas que o ser humano ele se torna indesculpável pela criação. Todos os dias o sol sai, tudo acontece no seu tempo, as estações. A Bíblia diz que Deus é bom com os ingratos e com os maus, entendeu? O sol nasce para todos, você entende? Então assim, tá tudo perfeito. Então Deus ele é criador. Em Salmos, esqueci agora o Salmos 33, esqueci o versículo, me fugiu da memória, mas fala que Deus fez os poderes celestiais, os mundos, né, com o sopro da sua boca. Então Deus realmente ele existe, ele provou isso. E para concluir, em todos os avisos que Deus alertou à humanidade, o último grande aviso é Cristo. Como lemos aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus no passado falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas, mas hoje, nos últimos dias, falou conosco por meio do seu Filho. Sabe qual é a última mensagem de Deus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a última grande mensagem. Quem crê no Filho, no unigênito de Deus, quem crê que Jesus veio, encarnou, nasceu de Maria, morreu e ressuscitou, herdará a vida eterna. Essa é a mensagem, o reino dos céus chegou, mas é para quem crê. Jesus disse, ide pregar, né? Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê. Então é tudo pela fé, tudo pela fé. Mas nós sentimos Deus quando o buscamos de verdade, você entende? São bilhões de cristãos no mundo, eles não estão sendo ludibriados, não é emoção, não é sensacionalismo, sabe? Quando você diz assim, Deus, eu quero realmente conhecer o Senhor, eu quero de fato entender as Escrituras, o Espírito Santo vai lhe revelar tudo isso e você vai ter convicção. Olha, há um texto muito maravilhoso, eu não estou citando aqui os versículos, é onde está escrito, mas é muito fácil de encontrar. A Bíblia diz assim, quem conhece o homem mais do que o espírito que está nele? Ou seja, quem me conhece mais do que o meu espírito que está dentro de mim, que é o espírito do homem? Aí a continuação diz, da mesma forma o Espírito de Deus sabe todos os segredos de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele nos ensinará em toda a verdade, sabe? Jesus disse, eu vou e vou enviar o Consolador, vou enviar outro. E por meio do Espírito Santo nós conhecemos a verdade. Aí é nesse momento que se conclui isso, que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que sou filho. Quando isso acontece, você nasceu de novo, você é nova criatura e tudo fica bem mais compreensível, tá bom?